Eu nunca acreditei em fantasmas. Dizia para mim mesmo que histórias de assombração eram só formas que o medo encontrava para se justificar. Eu sempre fui racional. Lógico, alguém que precisava ver para crer. Pelo menos até conhecer a casa da Rua do Cedro. E mais importante, até conhecer ela. Tudo começou numa noite de sexta-feira, há pouco mais de 2 anos. Um amigo antigo me chamou para uma confraternização pequena. Coisa de poucas pessoas, disse ele, num casarão antigo que haviam alugado para filmar um curta de terror. Achei engraçado, filmar um terror num casarão decadente, desses que parecem respirar lembranças. Fui mais por curiosidade do que por vontade. A casa ficava numa parte afastada da cidade, cercada por árvores e pelo esquecimento. O portão de ferro estava enferrujado e o jardim tomado por ervas daninhas. O ar cheirava a madeira molhada e a tempo parado. Quando entrei, senti algo estranho, como se a casa me observasse. As paredes pareciam sussurrar quando o vento passava pelas frestas. Os outros riam, bebiam, tiravam fotos, mas eu senti algo diferente, algo familiar, embora eu tivesse certeza de nunca ter estado ali antes. Foi então que a vi. Ela estava parada no topo da escada, iluminada pela luz amarelada de uma lâmpada antiga. Loura. O tipo de loura que parece ter saído de um sonho, ou de um pesadelo. Cabelos longos, lisos, que desciam até a cintura. Pele pálida, quase translúcida. E olhos de um azul tão profundo que pareciam carregar o peso de vidas inteiras. Ninguém mais pareceu notá-la. Eu pisquei, e ela ainda estava lá, olhando direto para mim. E então, lentamente sorriu. Desci os olhos por um segundo, meio sem graça, e quando olhei de novo, ela havia sumido. Você viu a atriz que vai fazer a loura do curta? E perguntei a um dos rapazes. Ele me olhou confuso. Não tem atriz loura aqui, cara. A gente ainda tá escolhendo o elenco. Fiquei quieto. Pensei em dizer que talvez alguém tivesse entrado sem ser convidado, mas algo me dizia que não. Aquela mulher não era uma presença comum. Mais tarde, quando a festa terminou, alguns foram embora. Outros dormiram por lá. Eu, curioso, fiquei perambulando pelos corredores. Queria entender de onde vinha aquele perfume doce, quase hipnótico, que às vezes tomava o ar. Um cheiro de jasmim e madeira queimada. Foi seguindo esse cheiro que cheguei até o quarto do andar de cima. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar e lá estava ela, deitada sobre a cama antiga, com um vestido branco que parecia feito de névoa. O cabelo espalhado sobre o travesseiro. Os olhos me observando com calma, como se já me esperasse há muito tempo. Você voltou, ela disse. A voz dela era suave, mas havia algo de distante, como se ecoasse de outro tempo. Acho que você está me confundindo, respondi, tentando soar calmo, mas meu coração batia descompassado. Ela sorriu de novo. Não, eu nunca me confundo. Você sempre volta. Dei um passo atrás, mas o chão rangeu alto e me fez parar. Ela se levantou, lentamente, os pés descalços tocando o assoalho com leveza. Caminhou até mim, tão perto que senti o perfume outra vez. Doce, quente, quase sufocante. Você quer saber quem eu sou? Ela murmurou. O rosto tão próximo que o hálito dela parecia gelar o ar entre nós. Sim, respondi sem pensar. Ela ergueu o dedo e o pousou sobre meus lábios, silenciando-me. Então ouça o que a casa tem a dizer. Antes que eu pudesse reagir, as lâmpadas piscaram. Um vento forte atravessou o quarto e fez as cortinas rodopiarem. A temperatura despencou. A porta se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou pelos corredores. A mulher, a loura, apenas me olhava, imóvel, como se estivesse presa entre 2 mundos. Eles me chamam de maldição. Ela sussurrou. Mas a verdade é que fui eu quem amou demais. E então, antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, tudo escureceu. Quando acordei, estava deitado no sofá da sala, com o sol da manhã entrando pelas janelas sujas. Meus amigos diziam que me encontraram desmaiado no corredor e que eu devia ter bebido demais. Mas eu sabia que não era isso. O perfume dela ainda estava impregnado em mim. E na palma da minha mão, havia um fio de cabelo dourado. Nos dias que se seguiram, eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo o que aconteceu naquela noite não passou de um sonho. Uma ilusão provocada pelo álcool, pela atmosfera decadente da casa, pela minha imaginação fértil. Mas no fundo, eu sabia que não era isso, porque o cheiro continuava. Aquele perfume doce de jasmim queimado me acompanhava por onde eu ia, no meu carro, nas minhas roupas, até no travesseiro onde dormia. Às vezes, à noite, eu acordava com a sensação de que alguém se deitava ao meu lado,
respirando suavemente perto do meu ouvido. E, quando abria os olhos, via algo que me deixava gelado. Um fio de cabelo dourado sobre o lençol. Tentei ignorar. Tentei me convencer de que estava enlouquecendo, mas algo me puxava de volta. Uma necessidade quase doentia de entender quem era ela. Aquela mulher da casa sombria. Voltei lá uma semana depois. A produção do curta já havia terminado. O portão estava trancado com uma corrente, mas eu pulei o muro. O jardim parecia ainda mais tomado pela vegetação, e as janelas cobertas por uma camada espessa de poeira. Quando entrei, a casa estava silenciosa, como se aguardasse minha volta. Cada passo meu ecoava nas tábuas velhas. A mesma sensação me invadiu, a de estar sendo observado. Subi as escadas devagar. O quarto onde a vi pela primeira vez parecia intocado, mas havia algo novo sobre a cama. Uma fotografia antiga, em preto e branco, dentro de uma moldura rachada. Era ela, a mesma mulher, o mesmo cabelo louro, o mesmo olhar profundo. Mas a foto parecia datada de décadas atrás. No canto, uma inscrição quase apagada. Helena, 1956. Helena. O nome soou familiar, embora eu tivesse certeza de nunca ter conhecido ninguém com esse nome. Toquei a foto e senti um arrepio percorrer minha espinha, como se a imagem pulsasse. Viva! Você voltou, sussurrou uma voz atrás de mim. Virei-me de repente, ela estava lá. Mas dessa vez, não parecia tão etérea quanto antes. Sua pele tinha cor, seus olhos brilhavam com uma intensidade humana, e ao mesmo tempo impossível. Vestia o mesmo vestido branco, agora um pouco gasto, como se tivesse saído de uma memória antiga. Você se lembra de mim? Perguntou. Lembrar? Minha voz tremia. Eu nunca te conheci. Ela sorriu, triste. Você sempre diz isso. Deu um passo em minha direção e eu recuei, mas bati contra a parede. A cada movimento dela, o ar parecia pesar. As luzes piscavam. Quem é você? Perguntei. O que você quer de mim? Ela inclinou a cabeça e um brilho estranho cruzou seus olhos. Você quer saber o que aconteceu aqui, não é? Porque esta casa me mantém. Então ouça. E foi como se o tempo tivesse se dobrado. O quarto desapareceu. De repente, eu estava em outro tempo. O mesmo quarto, mais novo, vivo, perfumado por flores frescas. Ouvi risadas vindas do andar de baixo, uma música antiga tocando num rádio. No espelho, vi uma mulher, Helena, penteando o cabelo. Ela sorria. E então a visão mudou. Um homem entrou no quarto, alto, elegante, com um olhar possessivo. Falava com ela, mas não ouvia suas respostas. Havia raiva na voz dele. Helena chorava. Ele a segurou pelo braço, e o gesto se tornou violento. Um empurrão, um grito. E então, silêncio. O som de um corpo caindo. Voltei a mim, arfando. A casa voltou ao seu estado sombrio. Helena estava parada diante de mim, o rosto imóvel, os olhos marejados. Ele me matou, disse ela num sussurro. Por ciúmes, porque achava que eu o traía. E quando percebeu o que fez, se enforcou no sótão. Senti um nó no estômago. Por que está me mostrando isso? Porque ele voltou também, respondeu. E ele não quer que eu vá. De repente ouvi um estalo vindo do teto. Algo pesado se moveu lá em cima, e o som de passos lentos arrastados começou a ecoar pelo corredor. O ar ficou denso, quase irrespirável. Helena deu um passo para trás, o medo estampado no rosto. Vá embora, ela sussurrou, antes que ele perceba que você está aqui. Mas eu não consegui me mover. A porta se abriu com violência, e uma sombra preencheu o batente. Uma forma escura, de ombros largos, sem rosto. O vento soprou com força, derrubando a moldura da foto. Helena gritou, e a sombra avançou. Senti um golpe me atingir o peito. Tudo rodou. O chão desapareceu. Quando acordei, estava fora da casa, deitado sobre a grama úmida. O céu estava cinza, e a corrente do portão estava novamente fechada. Olhei para as minhas mãos. Estavam sujas de terra. No bolso da minha jaqueta, encontrei a fotografia de Helena, intacta, como se ela mesma a tivesse colocado ali. Desde então, tenho sonhado com ela todas as noites. Sempre o mesmo sonho. Ela me chama da janela da casa sombria pedindo que eu volte. E no fundo eu sei que vou, porque há algo nela, algo entre o medo e o desejo, que me puxa de volta. E por mais que eu tente resistir, acho que já não pertenço mais ao mundo dos vivos. Eu tentei resistir. Juro que tentei. Passei semanas evitando aquele lugar, ignorando os sonhos, as vozes, o perfume que insistia em surgir no ar sem motivo.
mas era inútil. Era como se um fio invisível me puxasse de volta cada vez mais forte. Não importava onde eu estivesse, no trabalho, em casa, no trânsito, eu a sentia perto. Às vezes, via o reflexo de um cabelo dourado no espelho retrovisor ou uma sombra feminina cruzando o corredor da minha sala. E então, uma noite, ela voltou. Acordei com o som do vento soprando pelas janelas e o perfume de jasmim queimado invadiu o quarto. Abri os olhos e ela estava lá, de pé, ao lado da cama. Você não pode fugir do que já é seu, disse. Sentei-me, o coração disparado. Por que eu? O que você quer de mim? Ela se aproximou, ajoelhando-se diante de mim. O toque frio de suas mãos subiu por minhas pernas até descansar sobre meu peito. O olhar dela, intenso e ao mesmo tempo doloroso, parecia atravessar minha alma. Porque você prometeu voltar. Eu nunca te prometi nada. Respondi a voz trêmula. Ela sorriu triste e colocou algo nas minhas mãos. Era uma aliança antiga de ouro gasto. Dentro dela gravadas as iniciais H em A. Você não se lembra do seu nome? E sussurrou. Olhei para a aliança. A letra A. Um arrepio percorreu minha espinha. Arthur. O nome escapou da minha boca antes que eu percebesse. Sim, ela murmurou, com lágrimas nos olhos. Arthur, você voltou como prometeu. Senti o chão fugir. Era impossível. Eu não podia ser esse Arthur. O homem que a matou. O homem que se enforcou no sótão. Eu não podia. Mas as imagens começaram a voltar, em flashes rápidos, como relâmpagos cortando a mente. Mãos sujas de sangue, gritos, o vestido branco rasgado, o cheiro de jasmim e fumaça. Não, não pode ser. Balbuciei, tentando afastar a lembrança. Helena me olhava com ternura. Você não se lembra do que veio fazer aqui? Não veio para me matar, veio para me libertar. Ela se levantou e estendeu a mão. Volte comigo. Só mais uma vez. Eu devia ter fugido. Devia ter corrido, me afastado de tudo. Mas não consegui. Quando ela me tocou, o medo desapareceu. Fiquei dominado por uma estranha paz, misturada com um desejo quente e antigo. Em minutos, eu estava dirigindo novamente pela estrada deserta, sob a chuva fina, com o coração em transe. A casa me esperava, escura, silenciosa, mas viva. Ao entrar, percebi algo diferente. As velas estavam acesas, alinhadas no chão do corredor, formando um caminho até o andar de cima. Cada chama tremulava como se respirasse. Subi devagar, o som dos meus passos se misturando ao bater da chuva. No quarto, Helena me esperava diante do espelho rachado. O vestido branco parecia brilhar sob a luz das velas. Você se lembra deste espelho? Perguntou. Olhei para o reflexo. Por um instante não vi meu rosto. Vi o de outro homem. O mesmo da visão anterior. O mesmo olhar culpado. Foi aqui que tudo começou e terminou. Ela disse. Você me amou demais. E o amor, Arthur? Quando é forte demais, mata. Ela se aproximou. Senti o frio dos dedos dela no meu rosto, a respiração lenta contra minha pele. Era real. Tão real quanto qualquer coisa que já vivi. Você pode corrigir o erro agora, sussurrou. Mas precisa me libertar. Como? Ela olhou para o espelho. A casa é o que resta de nós. Quebre o espelho, Arthur. Desfaça o laço. Peguei um pedaço de ferro enferrujado do chão. Me aproximei do espelho. Mas antes que pudesse agir, o reflexo começou a se distorcer. Atrás de mim, o vento soprou forte e ouvi o som de passos pesados descendo do sótão. A sombra. Ele não quer ir. Helena murmurou, o rosto pálido de medo. Ele quer me manter presa. E a você também. O chão tremeu. As velas se apagaram uma a uma. A sombra surgiu no espelho. A silhueta de um homem de olhos ocos, o pescoço marcado por uma corda. Ele estendeu a mão para fora do vidro e o ar ao meu redor ficou gelado. Arthur! A voz sussurrou, rouca, vinda de dentro da parede. Eu gritei, ergui o ferro e atingi o espelho com toda a força. O vidro estourou, espalhando estilhaços pelo quarto. Um grito ensurdecedor ecoou e, de repente, tudo se calou. Helena caiu de joelhos ofegante. Luz dourada começou a sair de seu corpo, como se algo se abrisse dentro dela. Ela sorriu, fraca, os olhos marejados. Você conseguiu, disse. Agora posso descansar. Ajoelhei-me ao lado dela. E eu? O que vai acontecer comigo? Ela tocou meu rosto com ternura. Você já está comigo há muito tempo, Arthur. Só precisava se lembrar. E então ela desapareceu. O vento cessou. O silêncio tomou conta. Quando dei por mim, o quarto estava vazio. O espelho destruído. A casa, fria e inerte.
como se finalmente tivesse morrido junto com ela. Saí cambaleando, sentindo o corpo leve, mas o coração estranho. Ao chegar à porta, olhei para trás uma última vez. Lá estava ela, na janela, sorrindo. Mas não era um fantasma, era o meu reflexo. Faz exatos 40 dias desde que voltei àquela casa pela última vez. Desde que vi Helena desaparecer em luz e poeira. E desde que vi meu próprio reflexo sorrindo da janela. Eu não sei se posso chamar o que sinto de vida. Respiro, como, caminho, trabalho. Mas há algo faltando. Como se uma parte de mim tivesse ficado presa lá dentro. Às vezes, quando passo diante de um espelho, o reflexo demora 1 segundo a mais para me acompanhar. E nesse instante, vejo o vulto dela, Helena, atrás de mim, os cabelos flutuando como se estivesse submersa em água. Na primeira semana, pensei que era trauma, que minha mente estava tentando processar o que havia acontecido. Procurei ajuda. Um psiquiatra, uma médium, um padre. Nenhum deles conseguiu explicar. O psiquiatra disse que era culpa. A médium disse que era um laço espiritual. O padre só olhou para mim e murmurou: há coisas que nem Deus quer entender. Mas o perfume continuava. Jasmim e madeira queimada. O mesmo cheiro que senti na noite em que a vi pela primeira vez. Agora ele aparece em momentos aleatórios, no corredor do meu prédio, no banco do carro, no meio de reuniões. É como se ela me seguisse em silêncio, lembrando que ainda está aqui. No início, resisti. Tentei ignorar, negar, fugir. Mas com o tempo, percebi que de alguma forma, parte de mim quer isso. É estranho dizer, mas estar longe dela dói mais do que o medo de tê-la por perto. Ontem, enquanto lavava o rosto, vi algo que me fez parar. No espelho do banheiro, por um instante, vi 2 rostos, o meu e o dela, fundindo-se. Metade homem, metade mulher, metade vivo, metade lembrança. E no canto do vidro, as palavras começaram a surgir lentamente como escritas por dentro. Você prometeu não me deixar sozinha. Derrubei a torneira, tropecei para trás, o coração disparado. Quando olhei de novo, a frase havia sumido. Mas o ar estava impregnado com aquele perfume familiar e uma voz sussurrou perto do meu ouvido: volte para casa. Passei o dia inteiro tentando resistir. Mas, quando o sol começou a se pôr, eu já estava na estrada, dirigindo sem saber por quê. As árvores passavam rápidas, e a cada quilômetro o mundo parecia mais distante, menos real. Quando vi, o portão de ferro estava diante de mim outra vez. A corrente enferrujada havia desaparecido. A porta da frente, escancarada. Entrei. A casa estava diferente, mais viva. As paredes pulsavam, o ar quente e denso, como se respirasse. As velas se acenderam sozinhas, uma a uma, formando o mesmo caminho até o quarto do andar de cima. Subi, com o coração acelerado. E lá estava ela, Helena. Mas dessa vez não como espírito. Ela parecia viva, tão viva quanto eu. Vestia o mesmo vestido branco, os cabelos dourados brilhando sob a luz trêmula das velas. Você demorou, disse. Eu tentei responder, mas a voz não saiu. Ela se aproximou, tocou meu rosto e senti o frio desaparecer. Pela primeira vez, o toque dela era morno, humano. Agora somos um só. Ela murmurou. Sem passado, sem medo, só nós. Senti as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de alívio. Tudo ao redor começou a se desfazer. As paredes, o teto, o tempo. O mundo se dissolveu num silêncio absoluto. A última coisa que lembro é do rosto dela, sorrindo, e do espelho à nossa frente. O mesmo espelho que eu havia quebrado. Mas agora ele estava inteiro novamente. E no reflexo, não havia 2 corpos. Apenas um. Dizem que a casa da Rua do Cedro foi demolida há alguns meses. Que no lugar dela, construíram um conjunto de apartamentos modernos. Mas às vezes, os moradores reclamam de um perfume estranho, que surge à noite, acompanhado de uma luz pálida na janela do 3º andar. Eu moro ali. Ou, talvez nós moremos. E quando a noite chega e o vento sopra entre as paredes, ouço a voz dela, doce e suave, me chamando pelo nome, Arthur. E eu respondo como sempre fiz, desde o começo dos tempos.
Eu nunca te deixei, Helena. A casa está dentro de mim.